Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa, onde estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos e nós estamos procurando fazer um vídeo por capítulo. Há capítulos que são extensos, então requer 2 ou 3 vídeos. Mas basicamente no final desse programa, no final, quando nós terminarmos todo esse projeto nosso, você vai ter um comentário bíblico, tipo videoteca, que você pode consultar em todo o Novo Testamento. Claro que falando do Novo Testamento, ele também revela um pouco do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos falar do Evangelho de João, no primeiro capítulo, esse evangelho maravilhoso, esse evangelho espiritual, esse evangelho que nos revela que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. É o evangelho eterno, é o evangelho espiritual, o evangelho de João. E o evangelho de João prova a divindade de Jesus Cristo. Não só prova a personalidade de Jesus, também prova a sua divindade. Fala também da sua eternidade, Nós temos algumas coisas interessantes em João. Fala da eternidade de Cristo, fala da personalidade de Cristo e fala da divindade de Cristo. Então tudo isso nós vamos encontrar no Evangelho de João. O prólogo do Evangelho de João é algo maravilhoso. Alguns dizem que tem todo o tema do Evangelho de João, está nesses primeiros 18 versos, e é isso que nós chamamos de prólogo do Evangelho, é a introdução do Evangelho de João. Mas nessa introdução aparecem as palavras que nós vamos encontrar por todo o Evangelho: luz, trevas, glória, testemunho. Então são palavras-chave, Deus, criação, que vai aparecer logo no primeiro versos, dos primeiros 18 versos, e vão mais ou menos colocar todo o estágio, o cenário para o Evangelho de João. João, de fato, é um evangelho maravilhoso, espiritual, foi escrito mais tarde. No Evangelho de João não tem tentação de Jesus, no Evangelho de João não tem agonia de Jesus. Jesus é divino, João apresenta o Cristo de forma divina. E vamos então começar nesse Evangelho. Os primeiros 2 versos mostram o Verbo, o Cristo, o Eterno, no passado. Diz assim: no princípio. Esse no princípio nos lembra o livro de Gênesis. Só que no livro de Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali fala do princípio da criação dos céus e da terra. Esse princípio de João é um princípio anterior ao princípio de Gênesis, porque aqui é o princípio eterno, é o princípio quando estava Deus e o Verbo, antes dos céus e da terra. Diz aqui: no princípio era o Verbo. O termo original no grego é o logos, não é? O logos, alguns gregos acreditavam que o logos era Deus. Então João está escrevendo a uma comunidade grega. Ele escreveu esse evangelho provavelmente na cidade de Éfeso, onde João esteve depois da destruição do templo em Jerusalém. João se mudou para a cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso os gregos cultuavam o logos. Então ele diz: no princípio era o logos, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 3 coisas que fala aqui acerca do logos. Primeiro, fala do princípio eterno, quando ele estava. Depois diz que ele estava com Deus. Existe uma distinção de pessoas aqui entre o logos e o próprio Deus. Mas depois existe também uma união. Então nós temos distinção e união. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo era uma parte de Deus, se nós podemos assim definir, não é?
Então, estava com Deus, fala da separação, né? Individualidade do verbo e Deus, mas o verbo é parte de Deus e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus, é um paralelismo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, individualidade e também unidade com Deus. E o verbo era Deus. Aqui fala da criação, esse verbo participou na criação, esse verbo é parte da criação. A palavra logos pode ser traduzida como verbo ou também como palavra. Ele é parte da criação, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, toda a criação dos céus e da terra foi realizada pelo verbo, pela palavra. E foi exatamente assim que Deus fez os mundos, pela palavra. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E a palavra aqui, mundos, fala tanto do mundo físico como do mundo espiritual, não é, que nós temos. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse verbo é parte da criação, né? Pela fé, cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Como é que Deus criou o mundo? Deus disse que haja luz, e houve luz. Deus disse que haja uma separação dentre as águas que estão embaixo das águas que estão em cima. E Deus chamou a expansão das águas dos céus. Depois Deus disse, apareça a porção seca. E assim apareceu, e Deus chamou terra. E Deus disse, produza a terra erva verde, e assim foi, conforme a sua semente. Então Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Tudo que Deus falava, acontecia. Então, criação dos céus e da terra são decretos diretos de Deus. Deus decretou e aconteceu. Então, Deus é o criador de todas as coisas e formou todas as coisas pela sua palavra. A fé vem pela palavra, o crer vem pela palavra. Então, a palavra está associada à criação, a palavra está associada à fé, a palavra está associada à ação. Por isso, daí o nome verbo, não é? Ele estava no princípio com Deus. Agora, nesse verbo, nesse logos, estava a vida. Ele é a vida, né? E a vida é a luz dos homens. Aqui associa o termo vida e luz juntos, não é? A vida é a luz dos homens. Agora vai aparecer aqui uma coisa interessante. Vai aparecer a vida, vai aparecer luz e vai aparecer trevas, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, não é? E disse Deus que haja luz. Então aqui nós vamos ver o princípio das trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Interessante, quando chega a luz verdadeira, as trevas vão embora. Se está escuro, a gente acende a luz, não é? Acende um quarto, as trevas vão embora. A luz resplandece nas trevas. A luz faz com que as trevas vá embora. Luz na Bíblia tem vários sentidos, né? Pode ser a luz física que nós vemos, pode ser a luz espiritual, que tem a ver com o mundo espiritual. Deus é luz, é uma das definições que a Bíblia dá de Deus, que Deus é luz, não é? E trevas na Bíblia, as trevas podem ser a noite, né? Que é as trevas física, mas as trevas na Bíblia também pode ser uma referência ao estado caótico e espiritual de uma pessoa. Ou nós andamos na luz, ou nós estamos em trevas. E esse termo luz e trevas vai se repetir em todo o Evangelho de João, no capítulo 8, no capítulo 9, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Então tem a ver a luz e as trevas. Então quem está em Deus está na luz, quem está nas trevas, não é? Está sem Deus, está em trevas.
Luz também em trevas, na carta de João, é associado ao amor, não é? É interessante, João diz, se nós amamos a Deus, nós andamos na luz, como ele na luz está. E quem aborrece seu irmão está em trevas, na sua carta em 1 João. Então, luz também tem a ver com amor, não é? Com a atividade de Deus. Luz tem a ver tudo com Deus. Trevas tem a ver tudo com o inimigo. Quem não tem a luz espiritual, até agora está em trevas, e quem está em trevas não sabe para onde vai. E luz, aqui no texto que nós estamos lendo, está associada à vida. Diz aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É interessante, hoje quando nasce uma criança, a gente diz, a mulher deu a luz a uma criança, mas a verdadeira luz, quem dá é Jesus, ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Esses primeiros 5 versos de João é riquíssimo, nós poderemos falar disso e tirar daqui muitas lições, mas vamos continuar. Agora vai aparecer João, o Batista. Graças ao Evangelho de Lucas, nós sabemos que o nascimento de João Batista foi algo miraculoso. O Evangelho de João apenas revela que houve um homem, não é, chamado enviado de Deus, cujo nome era João. Verso 6 diz, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz. A luz aqui é Cristo, a referência, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João não era a luz, apenas testificava da luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Você pode notar quantas vezes o termo luz vai aparecendo do verso 4 até o verso 9 e vai combinando luz e vida. Luz resplandece nas trevas, o testemunho de João, o testemunho da luz, a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Tudo isso fala da luz. É luz, a luz verdadeira é a luz para os olhos, para nós vermos, como em João 9, não é? Quando Jesus vai curar um cego de nascença. A luz também pode ser para os pés, como o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? E aí a luz também se aplica ao nosso caminho. A luz pode ser para a mente, que a palavra de Deus ilumina a nossa mente e traz luz. A luz pode dar entendimento, não é? A luz traz entendimento espiritual. E a luz procede de Deus, e a luz é o próprio Deus. Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Então ali estava a verdadeira luz. João então veio para dar testemunho da luz. João testificava da luz verdadeira que deveria ver o mundo. Essa luz, aqui no Evangelho de João, se aplica a Jesus. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. João parece que brinca com as palavras. Esse estava, no princípio era o verbo estava com Deus, agora estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Falta de conhecimento de Deus indica trevas, indica falta de conhecimento de Deus, indica que a pessoa estava na treva. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o seu aqui são os judeus, e os seus não o receberam. Aqui nos fala da rejeição de Cristo. Então nós vamos ter também no Evangelho de João uma coisa interessante. Nós vamos ter a revelação do verbo, aí nós vamos ter a rejeição do verbo e depois a aceitação do verbo, não é? Então, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, no caso os judeus, e os seus não o receberam. Está vendo? A rejeição do verbo. O verbo se revela, o verbo é rejeitado, mas aí no verso 12 nós vamos ter aqueles que aceitam, a aceitação do verbo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui vem a aceitação a todos quantos o receberam. Como é maravilhoso receber a Jesus, como é maravilhoso crer em Jesus. Aos que recebem, aos que creem em Jesus, ele nos dá um poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não podemos ser feitos filhos de Deus de qualquer forma. Podemos até todos ser filhos de Deus, como muita gente diz, pela criação, porque todos viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, nesse aspecto criatório, da criação, todos procedemos de Deus, e alguns dizem todos somos feitos filhos de Deus. Mas aqui diz que quem é dado o poder de fato de ser feito filho de Deus. E aqui a palavra poder vem como direito legal, não é? Direito legal de ser feito filho de Deus. Isso aí é para os que creem em Jesus. E aqui aparece o termo crer. É importante que a gente creia em Jesus, não é? O termo crer vai repetir nesse evangelho todo 98 vezes. Então é importante que a nossa fé, a nossa crença esteja na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Por isso que nós gostamos de focalizar na palavra de Deus. Nós temos que crer em Jesus conforme as Escrituras dizem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aqui vem que eles nasceram da palavra, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Aqui está falando do nascimento natural, do nascimento original, que todos nós nascemos, né, de sangue, da carne, nascemos de nossos pais, mas está falando de um nascimento espiritual, conforme esse tema vai voltar em João capítulo 3, quando Jesus encontra com Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Então, aqui é o nascimento espiritual que se dá por aquele que crê em Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Existe um nascimento espiritual que nós temos em Deus quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E aqui vem o verso 14. Alguns encerram o prólogo no verso 14, outros continuam até o verso 18. E o prólogo se encerra aqui no verso 14, no fato que aquele verbo que estava com Deus, que aquele verbo que era Deus, diz assim: e o verbo se fez carne. Aqui fala da encarnação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João usa termos maravilhosos, é luz, é vida. Aqui ele fala de glória, de graça, de verdade, no verso 14, do unigênito do Pai, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo habitou significa armou o seu tabernáculo. Esse é o termo original. Ou seja, o tabernáculo aponta para Cristo. Então o verbo habitou entre nós. O verbo se torna carne na pessoa de Jesus e vimos a sua glória. João foi testemunha ocular daquilo. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém tem a glória de Jesus. A glória de Jesus é única, é o unigênito do Pai. Note que de Maria, Jesus é o primogênito, como diz Mateus, nasceu seu filho primogênito, mas de Deus, ele é o filho unigênito. A diferença entre primogênito significa primeiro gerado. Unigênito, único gerado maravilhosamente do Pai, cheio, ele veio cheio de graça e de verdade. A verdade está nele, a graça está nele, a glória está nele, a luz está nele, tudo vem dele, tudo é por ele, todas as coisas foram feitas por ele, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é algo maravilhoso,
essa encarnação do Verbo. Eu fico realmente espantado com isso. É o mistério da encarnação. Esse é um mistério da fé. Como é que Deus se torna homem na pessoa de Jesus, não é? É quase que uma coisa intangível para nós aceitarmos. Deus se tornando homem na pessoa de Jesus. Deixa eu ilustrar um pouco esse mistério da encarnação para ver se você consegue entender. Imagine que há um grande aquário, não é? E os peixes estão lá dentro. E toda vez que o homem se aproxima do aquário, a sombra do homem assusta os peixes. Mas tudo que os peixes fogem, mas tudo que o homem quer quando ele se aproxima do aquário é dar de comer aos peixes. Mas os peixes não entendem. Ao ver a sombra do homem no vidro do aquário, eles fogem com medo do homem. Mas o homem só quer o bem daquelas pessoas. Aí esse homem tem uma ideia, já sei, eu vou me tornar um peixe, entrar lá naquele aquário e vou dizer àqueles peixes que eu quero o bem deles. Não é? E aí o homem se torna um peixe e entra lá no aquário. Você pode dizer, isso é um absurdo, como é que um homem pode se tornar um peixe? Mas é exatamente isso que aconteceu. Deus, o eterno, o maravilhoso, o Criador, toda vez que chegava perto do homem após a queda, o homem ficava com medo. Lá no Monte Sinai, os filhos de Israel disseram, Moisés, fala tu com Deus e não nós, para que nós não morramos. Mas tudo que Deus queria é o bem do homem. Tudo que Deus quer é o bem do ser humano que ele criou. Mas o homem ficou com medo de Deus. As pessoas têm medo de Deus. Então toda vez que a sombra de Deus se aproximava, como o homem chegava perto do aquário, nós éramos peixes, ficava com medo, fugia. Aí Deus falou, eu vou me tornar homem na pessoa de Jesus. Assim como você pensa, é absurdo um homem se tornar um peixe, pensa na ideia absurda de o próprio Deus, o Criador, se transformar homem. Esse é o mistério da encarnação. Não é? Esse é o mistério da encarnação. Fora os atributos que envolvem nisso. Deixa eu dar uma coisa interessante sobre os atributos e o mistério da encarnação. Vou dar 7 a mais, mas só vou dar 7 para você entender. Presta atenção no mistério da encarnação. O Criador, todas as coisas foram feitas por ele, se torna a criatura na pessoa de Jesus. O Criador, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer que o Criador, e todas as coisas foram feitas por ele, o Criador se transformou na criatura. Outra coisa maravilhosa, o Eterno se transforma em temporal. Ele deixa de ser eterno por um tempo para se tornar temporal, viver na terra 33 anos e morrer pelos nossos pecados. Então veja o mistério da encarnação. O Criador se torna criatura. Esse é o primeiro. O segundo, o eterno se transforma no temporal, na pessoa de Jesus. O divino, porque é o verbo divino. O divino, aquele que tem a ver com a divindade, se torna humano na pessoa de Jesus. Olha que mistério maravilhoso. O Criador se torna criatura, o eterno se torna temporal, o divino vai se tornar humano na pessoa de Jesus, o espiritual, porque Deus é espírito, é outra definição que nós temos de Deus, vai se tornar carne, osso, sangue, pele igual nós. Então o verbo se fez carne. O eterno Criador vai se tornar carne. O espiritual se torna carne. Presta atenção. O Criador se torna criatura. O eterno se transforma no temporal. O divino se torna humano. O espiritual se faz carne na pessoa de Jesus. O invisível, o Deus invisível, que ninguém via, se torna visível. Esse é outro mistério, esse é o quinto. O invisível se torna visível. Vou repetir. Primeiro, o Criador se torna criatura. Segundo, o eterno se torna temporal. Terceiro, o divino vai se tornar humano. Quarto, o espiritual se torna carne.
Quinto, o invisível, Deus invisível, vai se transformar visível na pessoa de Jesus. Agora vem o sexto, esse é maravilhoso. O imortal, porque Deus não morre, por isso que ele é Deus. O imortal vai se tornar mortal na pessoa de Jesus. Ele vai se tornar mortal, ele vai morrer pelos nossos pecados. Então presta atenção, o imortal se torna mortal na pessoa de Jesus. O Criador se torna criatura. O eterno se torna temporal. O divino se faz humano. O espiritual se fez carne. O invisível se torna visível. O imortal vai se transformar mortal, e o sétimo, o celestial, ele era do céu, vai se tornar terreno na pessoa de Jesus. Presta atenção, os 7 mistérios da encarnação. O Criador se torna criatura, o eterno se torna temporal, o divino se torna humano, o espiritual se torna carne, o invisível se torna visível, o imortal se transforma no mortal, o celestial se transforma no terreno. E aí vem a pergunta, por que que o Criador se torna criatura? Por que que o eterno se torna temporal? Por que o divino se torna humano? Por que o espiritual se faz carne? Por que que o invisível se faz visível? Por que que o imortal se torna mortal? Por que que o celestial se torna terreno? Agora vem a resposta. Para que a criatura que somos nós, voltemos ao Criador. Para nós que somos temporal, voltemos para a eternidade. Para que nós que somos humanos, voltemos à divindade. Para que nós que somos carnais, voltemos à espiritualidade. Para que nós que somos visíveis, voltemos para o invisível. Para que nós que somos mortal, voltemos para a imortalidade. E para nós que somos terreno, possamos habitar lá de volta nos céus. Amém? Olha só o sacrifício, ele fez tudo isso para nos tornar de volta para ele. Então o Criador se torna criatura, o eterno se torna temporal, o humano se torna divino, o divino se torna humano, o espiritual se torna carnal, o visível se torna invisível, o imortal se torna mortal, o celestial se torna terreno, para que o terreno volte para os céus, para que o mortal volte à imortalidade, para que o carnal volte à espiritualidade, para que o humano volte à divindade, para que o temporal volte à eternidade e para que a criatura volte ao seu Criador. Eu não sei se você entendeu esse mistério, mas é algo maravilhoso, é um mistério mesmo, né? O Criador se transformando em criatura, o eterno se tornando temporal, o divino se tornando humano, o espiritual se tornando carnal, o invisível se tornando visível, o imortal se transformando em mortal, o celestial se transformando em terreno, para que a criatura volte ao seu Criador, para que o temporal volte à eternidade, para que o humano volte à divindade, para que o carnal volte à espiritualidade, para que o visível volte a ver o invisível, para que o mortal volte à imortalidade e para que nós que somos terrenos voltemos para o céu. Coisa tremenda. Então esse é o mistério da encarnação. É um mistério, há um propósito em tudo isso, há algo maravilhoso que nós podemos tirar tudo isso. Voltando para o verso 15, voltando ao verso 15, diz-nos, João testificou dele e clamou dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim. De fato, ele veio depois de João. E é antes de mim. Olha como existe um jogo aqui de palavras. Vem depois de mim, mas na verdade ele é antes de mim. Cronologicamente, de acordo com o Evangelho de Lucas, nós sabemos que Jesus é 6 meses mais velho que João. O anjo anunciou primeiro o nascimento a Zacarias, depois no 6º mês, 6 meses depois, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado a uma virgem desposada de Nazaré, cujo nome era Maria. Então,
O nascimento de Jesus, cronologicamente, ocorre 6 meses depois de João. E Jesus aparece depois de João ministerialmente. Mas João diz aqui, o que vem depois de mim, mas é antes de mim. Ou seja, o verbo já estava no eterno passado. O verbo se fez carne na pessoa de Jesus. O eterno se faz temporal na pessoa de Jesus. Mas é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça. Algo tremendo. A graça de Deus. A palavra graça aparece várias vezes no primeiro capítulo aqui. Graça, graça, graça. A graça de Deus, ela é contínua. Cada manhã, quando nós acordamos, é uma nova graça de Deus. Acordamos com vida, acordamos com novas oportunidades. É a graça de Deus que se manifesta. Graça sobre graça. Pastor Max Lucado, do Texas, que foi também foi missionário no Brasil, escreveu vários livros sobre a graça. Há mais de 98 livros que ele escreve sobre a graça. E eu ouvi isso pessoalmente dele, quando ele nasceu no meio dos Estados Unidos, que não tem praia, não tem mar. E a primeira vez que ele viu um mar, ele tinha 9 anos de idade. Ele veio a Los Angeles visitar um tio, e o tio levou a Santa Mônica. E quando foi uma criança de 9 anos, que nunca tinha visto um mar, ficou impressionado ver as ondas. E ele entrou no mar e aí veio uma onda, o derrubou. E ele levantou e veio outra onda e o derrubou. E ele achou maravilhoso. E ele disse que assim ele entendeu a graça. A graça são ondas. Ondas da graça de Deus. Elas vêm, graça sobre graça, graça sobre graça na nossa vida, não é? É o que diz o verso 16. E todos recebemos da sua plenitude com graça sobre graça. Os pentecostais diziam que havia 3 obras da graça quando eles começaram. A primeira obra da graça era a salvação. Quando nós recebemos a salvação, é de fato uma obra da graça de Deus, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então eles diziam, a primeira obra da graça era a salvação. A segunda obra da graça é a santificação, porque é uma diferença ser salvo e ser santo, não é? Eu digo, quando Deus nos salva, Ele nos tira do mundo. Quando Deus nos santifica, Ele tira o mundo de dentro de nós. Porque a gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Ele continua cheio de desejos do mundo, de pecaminosos, não é? Santificação é quando Deus tira de nós o desejo de pecado, o desejo de errar. Então presta atenção, salvação, Ele nos tira do mundo. Santificação, Ele tira o mundo de dentro de nós. Então os pentecostais diziam, a primeira obra da graça é a salvação. A segunda obra da graça é a santificação. É preciso graça para ser salvo, é preciso graça para ser santificado. A terceira obra da graça, dizia, era o batismo com o Espírito Santo, não é? Daí a teologia pentecostal das obras da graça. Salvação, santificação, e eles põem a santificação antes do batismo com o Espírito Santo, né? E eu creio que o batismo com o Espírito Santo nos ajuda a ser santo, mas eles punham o batismo depois que a pessoa se santificava. Então a pessoa recebia graça para ser salvo, a pessoa recebia graça para ser santo, e a terceira obra da graça nas nossas vidas era o batismo com o Espírito Santo, com a virtude de falar em línguas estranhas, com os dons que vinha e seguia após o batismo com o Espírito Santo, como os dons de curar e outras coisas maravilhosas. Então, os pentecostais ensinavam que havia 3 obras da graça: a salvação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo e com poder. É o que o verso 16 diz: todos recebemos da sua plenitude com graça sobre graça. Graça para ser salvo, graça para ser santo, graça para receber batismo, poder, dons do Espírito Santo. E aí, verso 17. Porque a lei
Aqui vai haver um contraste entre lei e graça. Tem gente que acha que a lei está aqui, a graça está aqui. Não, a lei está aqui, a graça é muito superior à lei. A graça está acima da lei, não é? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Moisés foi legislador. Moisés entregou a lei, ainda que não foi Moisés, foi Deus que deu a lei por meio de Moisés. Mas a lei veio por Moisés. Mas a graça que é superior à lei, a graça que sobrepuja a lei, a graça que nos salva. A lei aponta o pecado, a graça nos salva. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Deus é invisível. Tá vendo? Lembra que eu falei o mistério da encarnação? Deus é invisível. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, e aqui verso 18 pode ser traduzido Filho unigênito ou Deus unigênito. Qualquer das duas traduções é aceita do grego. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito ou Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Presta atenção. O Filho revela o Pai. Ninguém veio ao Pai, ninguém veio ao Filho se o Pai não o trouxer. Então, existe uma correlação entre Pai e Filho, e claro, nós depois vamos falar do Espírito Santo, mas existe uma correlação entre um e outro, que o Filho nos revela o Pai e o Pai nos traz para o Filho. Então o Pai nos traz ao Filho para que o Filho revele o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. Esse verso é interessante, Deus nunca foi visto. Diz que Isaías viu Deus, diz que Moisés viu a Deus, ouviu uma face de Deus. Na verdade, Deus disse a Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Então, Deus nunca foi visto. Então, como é que ocorrem aquelas aparições no Antigo Testamento? Isaías diz que viu o Senhor. E nós vamos entender que toda aparição de Deus no Antigo Testamento era o próprio Cristo. Alguém pode dizer, mas pastor, aonde você se baseia isso? No próprio Evangelho de João. Isaías capítulo 6, Isaías diz que viu o Senhor, não é? Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E alguém diz, Isaías viu o Senhor, mas João diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Então o que Isaías viu? Isaías, na verdade, viu o Senhor Jesus. Isaías viu Cristo. Pastor, onde é que você se baseia para dizer isso? No próprio Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, verso 41, diz, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Falou de Cristo. Então, Isaías, na verdade, toda a aparição de Jesus no Antigo Testamento, diz que Jacó viu a Deus, toda aparição tem a ver com Cristo. Quem aparecia era o próprio Cristo. Isso é o que a gente chama de cristofania, aparição de Cristo no Antigo Testamento. Verso 18 diz claramente, Deus nunca foi visto por alguém. Deus disse a Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Então Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Nós só podemos ver o Pai através do Filho. Nós só podemos conhecer o Pai através do Filho de Deus. Muito bem, esse é o prólogo de João. Que introdução maravilhosa do Evangelho de João. Que revelação da divindade do Criador, do Verbo eterno, do Verbo divino, do Verbo que se faz carne, que se faz pessoal na pessoa de Jesus, que nos concede graça, que nos concede verdade, que está acima da lei, sobrepuja a lei e nos traz salvação, nos traz santificação, nos traz também poder, graça, virtudes do Espírito Santo. Isso é o Cristo.